Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Imigrantes. Eu sou a Caroline, uma das responsáveis das mídias sociais do projeto, e estamos hoje aqui com uma professora convidada, professora de redação do Enem. Nosso tema hoje é falar um pouquinho sobre a estrutura da prova de linguagens e da redação propriamente do Enem. Vou apresentar a vocês a professora Lívia, ela vai falar um pouquinho sobre a experiência e formação acadêmica dela e a experiência dela como educadora. Isso, boa noite, Caroline, boa noite, pessoal que está ouvindo aí o nosso podcast. Meu nome é Lívia, eu ingressei na graduação em Letras, licenciatura dupla português e alemão em 2014, né? Me formei em 2019. E aí, em 2016, eu iniciei uma iniciação científica junto da professora Luciane, que é a nossa coordenadora do Pró-Imigrantes, na área de discursos de imigração. Não tinha muito a ver ainda com a área que a gente fala do português língua de acolhimento, né, o PLAC. Tinha a ver ainda com as metáforas, metonímias, né, que era isso que eu analisava dentro da língua alemã. Então, nessa iniciação científica eu segui por um tempo, e aí em 2020 eu estava fazendo continuidade de estudos na letras também. Mito. Na verdade, em 2019 eu estava fazendo continuidade de estudos, e aí no finalzinho de 2019 surgiu a oportunidade de eu ser voluntária na área de linguagens do Pró-Imigrantes no ano seguinte, né, 2020, que foi o ano em que as nossas atividades dentro do Pró-Imigrantes migraram totalmente do formato presencial para o formato online por causa da pandemia do Covid-19. Iniciei na área de linguagens, coincidiu também de eu iniciar o mestrado, né, na área de português como língua de acolhimento. Falei bastante na minha dissertação, que inclusive eu defendi em janeiro desse ano. Falei bastante da minha experiência como professora de linguagens dentro do Pró-Imigrantes. Foi um estudo de caso com um dos nossos participantes. E aí, em seguida, em janeiro, eu defendi a dissertação. Março, eu entrei no doutorado, também na Faculdade de Letras da UFMG, e também na área do português como língua de acolhimento. Hoje, minha atuação dentro do Pró-Imigrantes é um pouco diferente, né? Eu migrei das linguagens para redação, e agora eu também exerço uma função na coordenação juntamente com a professora Camila. E é isso é um pouquinho de mim, da minha história. Obrigada, Lívia. Agora temos uma outra pergunta que é em relação à importância da redação na prova do Enem. Falar um pouquinho sobre as questões também de linguagens, os tipos de questões, como são avaliadas elas. A prova de redação, ela é muito importante porque ela vale 1.000 pontos, né? Então, o estudante que ele quer ir bem no Enem, necessariamente ele tem que ir bem na redação. A redação do Enem no Enem é extremamente importante, ela vale 1.000 pontos. Então, quem quer ir bem no Enem, necessariamente tem que ir bem na redação, né? E dentro dessa redação, a gente tem as competências, né, que vão ser avaliadas. Existe uma grade extremamente bem detalhada, bem dividida, que o participante pode ter acesso através, né, do manual do participante. Está lá no site do INEP disponibilizado. E eu acredito que para qualquer pessoa que esteja se preparando para o Enem é muito importante conhecer cada uma das competências da redação. Por quê? São a partir dessas competências que o avaliador vai atribuir a nota, vai deduzir os pontos, né? Então, o participante conhecendo bem essas competências, ele sabe o que é esperado dele, quais
quais são os do's e os don'ts, né? O que deve ser feito, o que não deve ser feito. Então, dentro dessas competências, a gente tem uma subdivisão. Então, por exemplo, primeira é o domínio da escrita formal da língua portuguesa, essa competência de número 1. Então, o que isso quer dizer? Que o aluno, porque vai ser pedido do aluno um texto dissertativo argumentativo escrito na forma padrão formal da língua portuguesa. Então, a primeira competência vai analisar justamente o domínio do participante dessa forma, desse registro do português. Então, o participante que mostrar o domínio completo, ele leva 200 pontos nessa categoria, né? Então, eu tenho lá a minha redação, não tem muitos traços de oralidade, eu consegui ficar 100% dentro do padrão da norma culta, então a minha nota vai ser 200, né? Então, eu desviei um pouco da norma, alguns tracinhos de oralidade e tudo mais, a minha nota vai ser 160, depois 120, 80, 40 e a nota que ninguém quer, que é a nota zero, né? Então, a nota zero, nossa, não obedeci de jeito nenhum a norma culta, escrevi em outra variante do português, então pronto, a minha nota será, infelizmente, zero. A segunda competência é compreender o tema e não fugir do que é proposto, né? Se aqui a pontuação de cada uma das competências, ela vai funcionar do mesmo jeito. 200, 160, 120, 80, 40 e zero. Se você fugiu do tema, ou se você escreveu um texto, mas esse texto não é dissertativo argumentativo, é outro gênero textual, sua nota nessa categoria ela vai ser zero, né? A categoria número 3, a competência número 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, aqui você vai colocar os seus conhecimentos de mundo, o seu embasamento para estar falando daquilo, com muito cuidado para não ficar somente nos textos motivadores, para mostrar também que você tem outros conhecimentos de mundo. Mas é claro que é muito importante você sempre ter em conta que, se, por exemplo, na minha redação eu vou trazer uma ideia de um sociólogo, então atribuir essa ideia ao sociólogo, tomar muito cuidado para não colocar ideias que não são suas como se fossem, né? Então, aqui também vai ser avaliado os nossos argumentos de defesa, né? Então, a minha tese que apareceu lá na introdução, aqui no desenvolvimento, ela tem que estar coerente com aquilo que eu quero defender, né? Então, os meus argumentos devem estar coerentes com a minha tese. A competência de número 4 é os conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui vão ser avaliados os recursos coesivos, as informações que eu coloquei dentro do meu texto, elas estão organizadas, elas estão coesas, né? Então, o que a gente vai usar para ter a coesão textual? Preposições, conjunções, né? Todas essas coisas. Então, quando você for fazer a redação, não adianta você colocar um texto em tópicos, né? Na verdade, o que você tem que fazer é relacionar todas as ideias que você for trazendo. Se as informações elas estiverem muito desencontradas, não estiver fazendo sentido, parecer que a pessoa ali simplesmente fez uma lista de coisas, então vai ser, infelizmente, atribuída a nota zero. A competência de número 5 vai se apresentar uma proposta de intervenção. Então, no meu desenvolvimento, eu falei um pouco, né, dos meus argumentos, o que eu acho.
E agora, então, vou apresentar uma proposta de intervenção para aquele problema que eu já destaquei. E essa proposta ela tem necessariamente que respeitar os direitos humanos. Isso é uma preocupação que tem que estar completamente presente na escrita do seu texto, né? Sempre o respeito aos direitos humanos. Não só porque pode levar à atribuição da nota zero, mas também porque a gente precisa ser eticamente responsável aqui. Então, esse foi um resumo aí das competências do Enem. Agora, umas sugestões para aprimorar a escrita e a argumentação. A gente percebe que os alunos enfrentam vários desafios na hora de escrever a redação, e às vezes são erros comuns e que, é, enfim, pode ter algumas dicas, Lívia, que você pode dar aos alunos para poderem não cometer os erros que são mais comuns na redação? Sim, então o primeiro erro que talvez não seja o mais comum, mas aquele que chama mais atenção, é o tangenciamento do tema, né? Você fazer aquela volta em torno do tema e não falar necessariamente daquilo que foi pedido, né? Então, às vezes, a redação pede para você, a proposta de redação pede para que você relacione dois temas e você só fala de um deles. Isso, por exemplo, já seria considerado tangenciamento. Então, não tangencie o tema por via das dúvidas. Lá no primeiro parágrafo, já deixa a sua tese bastante explícita, já deixa lá explícito para o corretor sobre o que você vai falar, explícito que você vai falar sobre o tema em si e não vai só tangenciá-lo, né? Outra estratégia para fazer a redação é que você tem que estar atualizado, né? Então, assim, por mais que você não goste de acompanhar notícias, atualidades, nessa época de preparação, você tem que fazer esse esforço. Então, leia, assista os jornais, né? Vá atrás das notícias mais relevantes. Claro, sempre tendo muita preocupação em procurar fontes extremamente confiáveis, para você também não correr o risco de cair em fake news, trazer essas fake news para a prova, que também vão afetar drasticamente a sua nota, né? E você pode ver vídeos do YouTube, a gente tem muitos vídeos no YouTube de sociólogos, filósofos, né, estudiosos aí, especialistas de várias áreas que são extremamente importantes para o nosso dia a dia, que vão falar dos temas mais variados. Então, ver esses vídeos no YouTube ou ouvir podcasts que falem sobre temas relevantes, né? Entrevistas com pessoas que também sejam estudiosos das mais diversas áreas. Isso tudo vai ser uma estratégia para que você consiga mostrar o seu conhecimento de mundo na redação, mostrar que você consegue relacionar diferentes fatos, né? Isso tudo é bastante importante na hora de escrever a sua redação. Outra coisa é se familiarizar muito com a estrutura do gênero, né, do texto dissertativo argumentativo. É imprescindível que você faça isso, porque, infelizmente, a gente tem pessoas que, não, por não conhecer muito bem a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, acabam escrevendo outro gênero textual na redação, e aí não tem como, né? Não vai conseguir atingir uma nota boa. O texto dissertativo argumentativo ele tem uma estrutura já, pelo menos quando a gente fala em termos de redação do Enem, ele já tem uma estrutura aí bastante conhecida. Então você pode ter acesso aí aos mais diversas videoaulas, sites que vão falar justamente sobre como essa estrutura deve ser feita. Uma outra coisa muito importante é escrever uma boa
Proposta de intervenção. Proposta de intervenção tem que falar sobre aquilo o que você abordou durante o seu texto. A proposta de intervenção não é para trazer uma coisa nova, um argumento novo, um problema novo. A proposta de intervenção está conversando com tudo aquilo que foi trazido nos parágrafos anteriores. A proposta de intervenção, né? Além de dialogar com o que foi dito no seu texto, ela tem que de fato mostrar uma solução que seja possível, né? Então, nada de inventar aquelas soluções mirabolantes, assim, que são meio mágicas, nem nada disso, né? Então, você vai fazer a sua proposta de intervenção, lembra de responder algumas perguntinhas, né? Como quem? Quem vai resolver esse problema? É o governo? É a sociedade? Como? Através do que? Através de leis, através de campanhas. Como? Com quais recursos, né? Recursos estaduais, recursos municipais, através de doações. Então, isso tudo tem que estar bem explícito na sua proposta de redação, na sua intervenção. Lembra também que é preciso conhecer um pouquinho sobre o funcionamento da legislação e da política brasileira, para a gente não sair falando aí, que o prefeito da cidade tal faça uma lei para o Brasil inteiro, porque isso não existe. É importante aí saber das divisões dos poderes, o que cada cargo político faz, a diferença entre o legislativo, o judiciário, né? Tudo isso é bastante importante porque a gente vê que às vezes as pessoas até escrevem propostas de redação que condizentes com os problemas, que têm assim um fundamento, mas às vezes o problema está nos agentes, né? Um prefeito não faz isso, quem faz isso é um deputado, um juiz não faz isso, quem faz isso é o presidente, né? Então, é importante ter esse cuidado aí na hora de elaborar a sua proposta de intervenção. Muito bem, Lívia. Isso responde também já a questão de praticar a redação, né? Que a pessoa, quando vai praticando, ela vai conseguindo desviar desses erros. Estamos chegando no final do nosso podcast. Vou fazer as duas últimas perguntas, que é em relação como que a redação se relaciona com as demais questões em linguagem e algumas dicas de como equilibrar o tempo e a atenção na hora de estar fazendo a redação. Então, eu vou responder a sua última pergunta primeiro, porque você falou do treino. O treino, tanto das questões antigas do Enem, né, de matemática, geografia, linguagens, quanto treinar a escrita de redação são imprescindíveis para que você faça uma boa prova, né? Então, você viu vídeos de como fazer uma boa redação, você gravou uma lista de conectivos, você já entrou em diversos sites para ler redações nota 1000. Isso tudo é muito bom, isso tudo vai surtir um efeito bastante positivo, mas nada disso vai funcionar também tão bem sem a prática, né? Então, assim, quanto mais redações você conseguir escrever, quanto mais correções da sua escrita você conseguir ver, né? E de fato entender o porquê que aquilo ali não está tão legal, o que, que tem que mudar, mais chances você vai ter de chegar lá na hora da redação e escrever um texto dissertativo argumentativo, exatamente como tem que ser, lembrar de relacionar todas as suas ideias, não se esquecer de nenhuma parte, né? Então, praticar a redação também é importante para que você tenha noção do tempo que você gasta para escrever uma redação, né? Então, com a prática, você vai entender que você vai gastar um tempo X para a escrita da sua redação, para fazer uma boa redação, né? Lembrando que a nota aí é muito alta. Se você tem conhecimento suficiente para escrever uma boa, uma excelente redação, então é isso mesmo que você tem que fazer. Então, se eu escrevo uma redação em tantos minutos, eu vou separar esse tanto de minuto ou essa hora para escrever a minha redação.
Então, separa esse tempo, chega lá na prova, já lê a proposta de redação, porque às vezes, durante a leitura até das questões do Enem, né, que são questões extremamente textuais, você já vai conseguir elaborar alguma coisa e ir pensando em alguma coisa. Então, você chega, já lê, segue para sua prova. Não perca tempo em questões que você está em dúvida, em questões que você não sabe. Uma prova muito extensa, o tempo é imprescindível. Então, vá fazendo aquelas que você considera mais fácil, sinalize as questões que você tem mais dificuldade para voltar nelas depois, né? Porque às vezes até esse distanciamento vai fazer com que aquilo ali se torne mais simples, né? Quando a gente for retornar. E aí, você fazendo isso, lembrar também que tem que preencher o gabarito, né? Muita gente esquece que depois que terminar a prova tem que preencher gabarito. Vai preencher gabarito nos 2 minutos finais e isso não dá certo. É uma prova muito extensa, você tem que colorir as bolinhas, são muitas bolinhas para serem coloridas. Então, separa esse tempo também de preenchimento de gabarito. E, claro, né, sempre manejar muito bem a prática, dá para a gente essa autonomia. Então, se eu tenho tantas questões para terminar, é provável que eu gaste tantos minutos, né? Isso tudo é muito importante. E a redação e a prova de linguagens, elas se relacionam por diversos aspectos, né? Que eu vou resumir bastante. Tanto na redação quanto na prova de linguagens, é cobrado do aluno a capacidade de interpretação de texto, né? Então, tem lá os textos motivadores na minha redação, eu tenho a minha proposta de redação, então eu tenho que interpretar aquilo muito bem para conseguir compor uma redação que de fato tenha a ver com os assuntos que estão ali apresentados, né? Na prova de linguagens, e eu diria que basicamente toda a prova do Enem, todo enunciado também é uma interpretação de texto. É uma prova muito textual, textos de diferentes gêneros. A gente tem propagandas, a gente tem é, poemas, né? Então, se relaciona por isso também. E, a, além disso, né? Vai ser cobrado do aluno em ambas avaliações, em ambas áreas de conhecimento, a capacidade dele de relacionar as informações que estão ali apresentadas com a vida cotidiana, né? Dificilmente o Enem vai falar de assuntos muito distantes, questões assim muito abstratas, né? São coisas que estão mais presentes na realidade do brasileiro, né? E tanto na prova de linguagens quanto na redação, falando aí, né, dos textos dos enunciados e dos textos motivadores, respectivamente, né, as informações que esses recursos textuais vão trazer, elas sempre vão ser relevantes de alguma maneira para o contexto brasileiro, seja para o contexto social, seja para o contexto cultural, seja para o conceito pro, né, pro histórico. Então, assim, nunca vão ser questões muito distantes do nosso contexto, daquilo que a gente conhece ou daquilo que, de alguma maneira, foi relevante, né, para o Brasil ou para os brasileiros. É isso. Obrigada, Lívia. Foi um prazer estar com você aqui hoje. Pessoal, nosso podcast fica por aqui. Aguardo vocês nos próximos. E é isso. Tchau, tchau. Obrigada aí a quem ouviu, obrigada a Carol. E não percam aí os próximos episódios.